Noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que vocês vão assistir essa aula, mas hoje eu gostaria de agradecer, ou de agradecer não, de parabenizar a Leilane e ao Mapa Concursos pela iniciativa de disponibilizar aulas para as pessoas que estão nesse momento de quarentena. Gente, é um momento muito complicado, mas a gente tem que ter fé que isso vai passar e a gente tem que estudar, temos que manter os sonhos, certo? Um conselho que eu dou, tenha foco no seu objetivo, porque mesmo no meio de uma tempestade, toda tempestade passa. Seu sonho não, então vamos trabalhar em busca dos sonhos, certo? Então, assim, eu me chamo Camila Veronês, sou formada em Biologia pela Universidade Federal do Piauí, certo? Sou professora e concurseira. Estudo para a área de perícia e passei no concurso de perito que teve no estado do Pará. E eu vou colaborar com a aula de replicação, certo? Então, vamos começar a estudar esse processo que é maravilhoso. Primeiro, a replicação ela é um dos pilares do dogma central da biologia molecular, certo? O que é que esse dogma traz? Ele traz que o DNA se transforma em RNA, que vai se transformar em proteína. Ele é unidirecional. E aí, a gente vai estudar a parte da replicação do DNA, que é quando a gente duplica o material, certo? E aí, os modelos de replicação, certo? A gente tem o conservativo, a dupla hélice é completamente conservada de modelo. A gente tem o semiconservativo, que é o nosso modelo, que os filamentos de moléculas parental se separam e cada uma serve de molde para a síntese de um novo filamento. Ou seja, eu vou ter uma molécula que vai gerar duas moléculas iguais. E o dispersivo ele vai ter a mistura, né? Os segmentos de ambos os filamentos da molécula parental são copiados e conservados. Então, vai ter uma mistura dos dois segmentos. Aí, aqui, para mostrar para vocês, ó, a semiconservativa, que é a nossa, tá aqui a molécula original, deu um filamento para esse e um para esse. E assim vai passando de cadeia em cadeia. Aí, a dispersiva aqui, ó, temos a junção aqui, ó, dos filamentos, tá vendo? Azul com vermelho. E na conservativa, ó, conserva o DNA por completo. E por estudos e experimentos científicos, foi comprovado que o nosso modelo é o semiconservativo. E é o modelo mais importante. Por que é importante? Por que o processo de replicação ele é importante? Por quê? Porque o processo de replicação ele vai produzir material genético. E o que acontece? Esse material genético vai ser passado de geração para geração, certo? Então, o processo de replicação, ele é importante porque ele consegue manter as características da célula, dos organismos e consegue passar isso de uma geração para outra, certo? As exigências da replicação, ou seja, para esse processo acontecer, precisa de algumas exigências. Um molde de DNA de fita dupla, tá? O DNA tem que ser fita dupla. Tem que ter as matérias-primas, os substratos, para poder a nova fita ser confeccionada. As enzimas e outras proteínas que leem e moldem, né? E unem os substratos. Por quê? Porque o que acontece? O sistema de replicação ele é um processo complexo. Então, ele precisa de várias enzimas, proteínas e todas elas coordenadas para poder acontecer, porque cada uma tem sua função e elas têm que funcionar todas ao mesmo tempo, certo? Para poder não ter erros. Aí o mecanismo de replicação, ele está baseado no pareamento das bases da dupla hélice, ok? E aí aqui a gente tem a fita, né? Aqui a fita molde e aqui a fita nova que está sendo criada. Então, a gente vai ter os pareamentos aqui, ó. Vamos manter o padrão. Timina, adenina, citosina, guanina. Por que que timina é fraca? Ó? 2 ligações. Aqui são 3 ligações, então é mais forte. E aqui a gente tem, né, um fosfato, a pentose, a base, né, que a gente chama isso aqui de trifosfato de desoxirribonucleosídeo, ok? E é nele que vai ser, aqui, ó,
vai ser colocado os novos nucleotídeos, certo? Nesse filamento. Vai ser sintetizado os novos nucleotídeos. Aí as etapas de replicação. São de 3 etapas: iniciação, alongamento e término, tá? A iniciação. Como é que se começa a replicação? Na molécula de DNA, a gente vai ter locais específicos demarcados para poder ocorrer a iniciação. E esses locais são chamados de origens de replicação. Nas origens de replicação, elas são o quê? Elas são ricas em adenina e timina. Por quê? Porque adenina e timina são bases que são pareadas com com uma ligação fraca, certo? Então, é fácil para ser cortado. E aí, é onde começa. Tem lá o ponto de origem. Aí, a gente vai ter uma proteína, que é a helicase. Ela vai lá no ponto de origem. Ela vai desenrolar o DNA, quebrar as pontes de hidrogênio. Aí, ela faz o quê? Ela deixa aqui, ó, os nucleotídeos à amostra, certo? Aí, a gente tem a topoisomerase, que vai fazer o quê? Ela vai segurar o DNA aqui para diminuir a tensão aqui da molécula, porque ela está muito compactada, né? E aqui a gente está abrindo, e ela vai deixar a helicase trabalhar aqui, certo? Aí a gente tem aqui as SSBs. O que elas vão fazer? Elas vão fixar aqui para evitar que ocorra o anelamento de novo da fita e vai dar estabilidade para a forquilha de replicação. Para quê? Para que aconteça o processo de replicação, tá? A partir do momento que a helicase abre e que as enzimas se aderem ao DNA, esse formato é chamado de forquilha de replicação. Aí, a gente vai ter a primase, que vai marcar o ponto onde vai ser colocados os primes de RNA. E esses primes, eles marcam aonde a DNA polimerase vai começar a sintetizar os novos nucleotídeos da fita, certo? Aí o sentido da replicação é o sentido da vida. Nunca esqueça, minha gente, o sentido da replicação é o sentido da vida. 5 linhas, 3 linhas. Qual é o sentido da vida? 5 linhas, 3 linhas. Aí a gente tem aqui, ó. 5 linhas, 3 linhas, tá? E 5 linhas, 3 linhas. Como as duas fitas moldes são antiparalelas, o sentido do DNA sempre 5 linhas, 3 linhas. E aqui, ó, o sentido do DNA prossegue da direção da direita para a esquerda em uma fita e da esquerda para a direita em outra. Aí uma coisa que vocês têm que saber, que é pegadinha de prova. O que é que acontece? Os nucleotídeos sempre vão ser adicionados 5 linhas, 3 linhas, certo? Mas a gente tem que ter um cuidado, que no filamento que é descontínuo, os nucleotídeos vão ser adicionados no sentido 5 linhas, 3 linhas. Mas o crescimento da fita é no sentido 3 linhas, 5 linhas. Ela cresce no sentido 3 linhas, 5 linhas, mas é adicionado no 5 linhas, 3 linhas nucleotídeos. Presta atenção que isso eu já vi questão de prova que confundia só para fazer errar. Aí, ó, os filamentos são antiparalelos, certo? A polimerase do DNA vai adicionar nucleotídeos sempre na posição 3'-hidroxila. A necessidade de primer, sim. Por quê? Porque o primer ele vai marcar, ele vai sinalizar para a polimerase aonde ela vai começar a colocar os nucleotídeos, certo? Adicionar lá os nucleotídeos. Quem produz os primers são a primase, tá? O primer é uma sequência de nucleotídeos de 8 a 12, tá? Aí o alongamento da cadeia. A DNA polimerase 3, ela é responsável em acrescentar os nucleotídeos de DNA na confecção da nova cadeia. O que é que acontece? A primase foi lá, botou o primer tá lá. Aí a DNA polimerase reconheceu o primer e a partir daquele momento ela começa a adicionar os nucleotídeos, certo? Então ela vai adicionando os nucleotídeos de acordo com o que está lá. Se eu tenho uma adenina, ela coloca uma timina. Se eu tenho uma guanina, ela coloca uma citosina. Se eu tenho uma citosina, ela coloca uma guanina e assim vai. Aí a gente tem a DNA polimerase 1, o que é que ela vai fazer? Ela vai lá onde estava o primer, que foi colocado, e ela vai retirar aquele primer. Por quê? Porque aquele primer é de RNA. Aí ela vai botar um primer de DNA, ou seja, ela vai preencher com nucleotídeos de DNA, certo? Aí a DNA ligase vai fazer o quê?
tem uns espaçozinhos que estão lá, ó. Ela vai ligar vai fazer a ligação, certo? Que ficou aberta para poder não ficar nenhum espaço e a fita ficar bonitinha para o processo ser feito da forma correta. E aqui é uma imagem geral, certo? Aqui, ó, a primase vai sintetizar aqui, ó, nucleotídeos, ela vai marcar aonde a DNA polimerase vai começar a adicionar os nucleotídeos. E essa cresce. E aqui vai crescer para cá. Né? Ó, a fita onde a replicação contínua, um primer é necessário apenas nas extremidades 5 linhas. Sim, é. Apenas nas 5 linhas e a outra em todos os fragmentos vai ter que ter. Aqui. Um primer, outro primer, outro primer. Por quê? Porque esse é o fragmento, essa é a fita descontínua e cada fragmento de Okazaki tem que ter um primer para poder a DNA polimerase reconhecer e começar a colocar os nucleotídeos, certo? O filamento contínuo, como eu já falei, ele só precisa de um primer na ponta e o outro vai ter em todos os fragmentos de Okazaki. E aqui a gente tem que ter um cuidado, tá bom? Por quê? Porque a DNA polimerase, ela vai fazer o sentido de polimerase 5 linhas, 3 linhas, mais exonuclease 3 linhas, 5 linhas. E isso é muito importante, porque ela vai corrigir algum erro que tiver na fita, tá? E ela vai garantir a fidelidade do material genético. O término da replicação. O término da replicação ocorre quando duas forquilhas de replicação se encontram ou quando existe alguma proteína que impeça a replicação. Aqui a gente tem, ó, os pontos de origem de replicação, ok? E aqui são as forquilhas. Quando essas duas forquilhas se encontrar, a replicação acaba, conclui. E aqui, se tivesse alguma proteína também, a replicação, ela terminaria. Aí as principais características que a gente tem que saber, que são questões bem batidas, tá? Existem origens de replicação, tá? Procariotos e eucariotos. Eucariotos são várias origens, tá? E procariotos é uma origem, tá bom? E ter cuidado com isso. A replicação é bidirecional, certo? Acontece nas duas fitas, mas ter cuidado quando fala de direção e quando fala de sentido, tá bom? Direção está se referindo às duas fitas. Sentido sempre vai ser 5 linhas, 3 linhas. A replicação é semidescontínua, por quê? Porque um lado ele vai continuamente, mas o outro ele vai sendo formado em pedacinhos, tá bom? E a replicação ela é sincrônica ou assimétrica. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, porque um lado é feito rápido e o outro é feito lento. Aonde tem os fragmentos de Okazaki, ele vai ser feito lento, tá bom? Vai ser retardatário. Aí as principais enzimas. Isso aqui é questão batida de prova, minha gente. Eu nunca vi tanta questão falando sobre enzima e as funções dela, tá bom? Aí querem confundir com as enzimas no processo de tradução, transcrição. Então tá. Então vamos prestar atenção nas enzimas e na função. A topoisomerase, qual a função dela? Conter a torção do DNA. Falou em torção, é a topoisomerase. Helicase, ela vai abrir o DNA, cortar as pontes de hidrogênio. As SSBs, elas vão estabilizar a forquilha de replicação e elas vão segurar a forquilha quando está aberta. Para quê? Para que as fitas abertas não se anelem de novo. A primase, ela vai sintetizar os primers, tá? E vai marcar aonde a DNA polimerase começa a sintetizar com os primers. Aí a DNA polimerase vai depender do organismo, tá? De eucariotos e procariotos, que eu vou já mostrar no próximo slide. E a ligase, ela vai ligar os fragmentos de Okazaki. Aí aqui eu trouxe, tá? Um quadro com as funções para poder vocês estudarem. E aqui tá, ó, a polimerase 1, ela preenche os pedaços pequenos, ou seja, ela corta lá, tira os primers de RNA, coloca o de DNA. A polimerase 2, ela é uma alternativa de reparo, tá? E a 3 é a tradicional, que ela vai fazer a
vai colocar os nucleotídeos e fazer o crescimento da fita sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. E aqui é eucariotos, tá? Lá é em procariotos. Em eucariotos a gente tem essas, tá bom? Que, ó, a alfa, replicação do cromossomo, reparo do DNA, né? Replicação do DNA mitocondrial. E aí as considerações gerais, né? O que é que acontece? Qual é a função da replicação? Simples. Eu tenho uma célula e eu vou gerar duas. Ou seja, a duplicação do DNA tem por finalidade formar duas moléculas de DNA idênticas à molécula de DNA original. Ou seja, eu falei célula, né? Não é célula, gente, desculpa. É molécula, tá? Então, eu vou pegar lá a minha molécula de DNA e vou transformar em duas. Então, é duplicar o DNA, certo? Ter um cuidado muito grande com isso aqui. Não confundir DNA duplicado com cromossomo duplicado, tá? Ter cuidado com esses pequenos detalhes de falar de duplicação, né? Porque eu já vi gente trocando isso. Então, DNA duplicado é uma coisa, cromossomo duplicado é outra. Ó, em procariotos, a duplicação do DNA ocorre durante todo o ciclo celular, tá? E isso é fato. Agora, em eucariotos superiores, esse mecanismo ocorre somente na fase S, da intérfase, da mitose e da meiose. E isso é uma coisa muito importante de saber. Quando vão se resolver questões de mitose e meiose, que vai falar da fase S, onde tem aumento dobro do DNA, por que isso acontece? Porque é lá que a replicação está acontecendo, tá? Então, é nessa fase da célula que ocorre a replicação. E o mecanismo de duplicação é necessário para a fiel transmissão da hereditariedade, né? Do material genético da célula ser passado para a célula e de geração para geração. Ou seja, eu quero que minha célula dos neurônios, ela tenha as mesmas características. Então, por isso, elas mantêm essa fidelidade. Em células sanguíneas, eu quero que minhas características sejam passadas para os meus descendentes. Então, isso tudo a gente tem devido ao quê? A esse mecanismo da transmissão da hereditariedade ser fiel, certo? Então, aqui, deixa eu ver se tem mais... temos a bibliografia, né, que é o livro que eu uso, Genética, um enfoque conceitual. Eu acho esse livro do Pisse muito bom para estudar essa parte de molecular, os conceitos, a replicação, tradução, transcrição. E o do Griffiths eu acho melhor para estudar a parte de genética de Mendel, população, tá? Então, eu desejo a todos bons estudos, boas aulas, foquem nos concursos, foquem na prova, porque depois que essa quarentena passar, todas as provas vão estar aí, batendo na sua porta. Então, agora é um momento de focar, de ter fé, de acreditar que tudo vai passar, certo? E qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda mensagem no Instagram, manda um e-mail, tá bom? E até mais!